Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Prazer das Coisas. Hoje estamos aqui para mais um vídeo de opinião, mas antes de passarmos à opinião propriamente dita, já sabem o pedido habitual, por favor, subscrever o canal, partilharem, porem like, comentarem, tudo isso é mesmo muito importante para o meu canal continuar a crescer e chegar a mais pessoas e eu adoro receber os vossos comentários. O livro que eu vos trago hoje foi-me gentilmente cedido pelo grupo editorial Princesa, a quem eu muito agradeço. Estou-vos a falar de As Coisas que Faltam, de Rita da Nova. Eu fiquei muito curiosa quando vi, aqui há tempos, eu acho que foi primeiro a Lena, dos livros da Lena, a falar do livro, e eu fiquei aqui curiosa, e depois a Dora também falou, e uma vez mais, com a opinião das duas, eu tinha ali qualquer coisa que me dizia que eu queria ler este livro e que eu ia gostar bastante deste livro. Nós neste livro vamos encontrar a Ana Luís. Conhecemos a Ana Luís aqui primeiro com 8 anos, em que é a primeira vez que ela pergunta à sua mãe, a Lucinda, se pode conhecer o seu pai. E a mãe dá-lhe ali um redondo não. Foi ali um não que marcou muito a vida da Ana Luís. E nós vamos acompanhando aqui este crescimento da Ana Luís ao longo de vários anos. Ela sempre com esta vontade de querer conhecer o pai, mas também ao mesmo tempo com algum receio de perguntar à mãe. A relação entre as duas não é das mais fáceis, não é das mais afáveis. A Lucinda é uma mulher que acaba por ser ali um bocadinho também autoritária em relação à filha, e é uma mulher muito rígida e muito fria. Elas não falam de sentimentos, não há muito o toque, o abraço, a questão dos afetos. Portanto, aqui a Ana Luís e a sua mãe têm aqui uma relação muito fria, muito distante. E tal como eu disse, nós vamos acompanhar aqui alguns anos da vida da Ana Luís, e onde ela tem sempre esta ânsia de querer conhecer o pai. Ela sente um vazio na vida dela e que de alguma forma ela acha que a sua vida ficará completa, a sua vida ficará quase às vezes sem problemas se conhecer o pai, se tiver uma relação com o pai. E eu gostei muito de termos não só o tema em si, a forma como a Rita da Nova explorou este tema, como também aqui a relação da Ana Luís com a mãe. Em termos de personalidade da Ana Luís, a Ana Luís também foi uma personagem com que eu em parte me identifiquei. Ela é primeiro uma menina, uma criança e depois adolescente e mulher muito calada, muito sossegada, muito apagada para a vida, vou usar esta expressão. Ela é inteligente, mas também de alguma forma, e naquela tentativa de querer ser independente, de alguma forma também se deixa ali levar, manipular por outros. Pelo menos foi assim que eu interpretei. E eu quando digo que me identifiquei em parte com ela, foi, lá está, mais nesta perspectiva de termos aqui uma protagonista que de alguma forma tenta não dar nas vistas e tenta passar completamente despercebida aos outros. E eu sou um bocadinho assim, ou sou muito assim, eu tento não dar nas vistas, sempre fui, mesmo em criança, sempre tive muita dificuldade em fazer amizades, em estabelecer ali aquele primeiro contacto. Sou muito calada, sou muito tímida. Pode não dar a sensação aqui nos vídeos, mas custa-me sempre muito ter conversa com alguém que não conheço, obviamente. Portanto, nas vezes que mudava de escola ou que mudei de turma, se não conhecer ninguém é um bocadinho difícil integrar-me e, portanto, eu percebo, e depois acabo por me ligar a algumas pessoas e, portanto, nesta parte identifiquei-me aqui com a Ana Luís. Eu adorei muito a história aqui da Ana Luís com a mãe, as suas dificuldades, apesar de terem este relacionamento frio, esta busca da Ana Luís por conhecer um pai, por querer conhecer um pai de forma também a preencher aqui um vazio na sua vida. É uma história que acaba a ser aqui uma história sobre a história da vida destas personagens. Estas personagens também me pareceram, nomeadamente a Ana Luís e a sua mãe. As outras personagens acabam por ser aqui mais, está tudo muito superficial, mas a vida da Ana Luís e a vida da sua mãe, a Lucinda, pareceram-me aqui personagens que poderiam ser reais, ou pelo menos estes problemas que elas enfrentam que poderiam ser reais.
No entanto, houve aqui 2 ou 3 coisas que me deixaram sempre aqui, apesar de eu estar a adorar a história, ficaram sempre aqui na minha cabeça e tive sempre aqui tipo, a pensar em segundo plano. Que eu gostaria de ter aqui um bocadinho mais de informação extra, de forma a ter isto mais consolidado. Eu vou olhar para baixo, eu tenho que ter aqui algumas notas. Temos aqui a parte da localização. Inicialmente dá a ideia que a narrativa se passa em Lisboa e eles depois deslocam-se para a margem sul, que eles falam a outra margem. E mesmo aqui a Lisboa nunca é totalmente descrito como Lisboa, não há essa informação, o que eu quero dizer é que não há essa informação específica onde elas vivem e depois para onde elas passam a morar na margem sul. Tanto pode ser a zona da Almada, como Seixal, Montijo, Barreiro, o que for, não é aqui explicado o que é. Eu gostaria de ter, eu gosto sempre de ter essa informação. E respeitando aqui à outra margem, à margem sul, ela a certa altura fala que arranjou um trabalho no outro lado, portanto na margem original onde ela morava, portanto seria Lisboa, e que alguns dias vai de barco, outras vezes vai de comboio. E aqui joga com o segundo ponto, o tempo. Nós encontramos aqui a Ana Luísa inicialmente numa fase com 8 anos, depois passa aqui para os 13, 14, vai até aos 18 e depois percebemos que estão passando alguns anos e que ela vai crescendo, mas não há, para mim, uma evolução clara do passar do tempo, em que anos estamos. E quando ela me meteu aqui, eu sempre assumi que isto fosse uma história que fosse passada um bocado antes dos anos 2000, mesmo depois, já com a Ana Luísa um bocadinho crescida. Mas depois temos aqui a Rita da Nova a dizer que a personagem se desloca alguns dias de barco ou de comboio. E a Fertagos, que é o comboio que faz a ligação da margem sul para Lisboa, eu tenho a ideia que a Fertagos só iniciou aqui a sua operação em 99. Portanto, seria mais atual. Só que depois elas também falam aqui em que usam sempre telefone fixo e não em telemóveis. E, portanto, nesta altura, no final dos anos 90, início dos anos 2000, já começava a haver mais gente com telemóvel. E, portanto, fiquei um bocadinho aqui perdida em localização fixa e em espaço temporal em que anos é que estaríamos. Para mim também não é claro quantos anos passam entre a Ana Luísa de 8 anos e depois a Ana Luísa que encontramos no final. Eu sei que isto são tudo, quer a localização, quer esta questão do tempo, isto é tudo aspectos, características que eu gosto de encontrar num livro e não algo geral, obviamente. Há aqui um outro aspecto que se passa com o Raul e a caça do Raul. Às tantas é mencionado que o Raul é vizinho do José. E depois, mais à frente, falam que Raul alugou caça e que portanto, deixou de ser vizinho do José e que fala de ter alugado uma caça e que a caça que alugou foi sem mobília. E, portanto, esta transição para mim também não foi totalmente clara. Eu sei que o Raul não é a personagem principal, apesar de alguma forma estar aqui ligado à Ana Luísa, mas a minha questão é com quem é que o Raul morava no prédio quando era vizinho do José, se morava com os pais, se dividia a casa com alguém, se também era uma casa alugada, se essa casa alugada tinha mobília. Portanto, esta transição entre caças, eu vou-lhe chamar assim, para mim também não foi totalmente claro. É certo que são pormenores na história, mas foram aqui pormenores que, à medida que eu ia fazendo na história e que estes aspectos iam sendo referidos, nomeadamente esta questão da localização e do tempo, eu estava sempre a pensar nisso. Não foi algo que me retirasse aqui o prazer da leitura, não, de todo, mas foram aspectos que me deixaram daqui de alguma forma aqui um bocadinho a matutar, porque gostaria de ter aqui informações mais claras. Em termos de classificação, eu acho que vou dar umas 4 estrelas, mas umas 4 estrelas que seriam na realidade umas 4 estrelas e meia. O livro agarrou-me muito. Eu fiz uma leitura altamente eficiente, mesmo. Para vos dar um exemplo, eu comecei a ler o livro na quarta-feira de manhã, que fui para o escritório, portanto levei o livro comigo, foi quando iniciei a leitura, e ao final do dia, quando regressei a casa, faltavam cerca de 10 horas
70 páginas, se não estou em erro, para terminar. E como no dia seguinte estava em teletrabalho, depois de jantar, aproveitei, como é óbvio, de devorar estas últimas páginas. É um livro que tem aqui, lá está, acaba por também ter aqui uma carga emocional forte. Apesar de esta Ana Luís, tal como eu disse, para mim é uma personagem apagada, mas efetivamente também existem pessoas assim. Portanto, o próprio sou um bocadinho assim e, portanto, pareceu-me real. E depois, nesta parte final, temos também aqui um conhecimento extra da parte da mãe da Ana Luísa, Lucinda. Acabou por trazer ainda mais informação, mais complemento, ainda mais emoção à história. Eu desconfiei, desde logo, qual era então o motivo da ausência aqui do pai da Ana Luís. Portanto, nesse aspecto, para mim, não foi uma revelação que me surpreendesse, não. Foi algo que eu estive sempre de início à espera. Mas gostei muito da forma como a Rita conduziu esta história. E onde temos aqui uma história aparentemente banal, sem grandes fatos marcantes na vida de alguém, mas depois acabamos por ter também aqui uma história que puxa à emoção, uma história que puxa também à descoberta do outro. Ser uma história não só daquilo que nós idealizamos sobre determinada pessoa, sobre determinado acontecimento, como depois também uma história em que conhecemos verdadeiramente o outro lado e o que é que levou a, se calhar, alguma transformação de caráter dessa pessoa, de personalidade, e a forma como também essa pessoa se teve que moldar para enfrentar dificuldades. E, portanto, aqui um descobrir de uma nova relação, de uma forma como nós podemos voltar a relacionar-nos com com uma determinada pessoa que nós já conhecemos e que nós nos sentimos, se calhar, um bocadinho mais desconfortáveis, este aproximar de relações. E eu isso gostei mesmo bastante. Atender, lá está, para as 5. Mas como tive estas questões aqui a moer-me o chouriço, por assim dizer, se calhar também foi por estas questõezinhas que são pequeninas e que são questões, lá está, do meu gosto pessoal, que sinto que também não posso dar as 5 estrelas totais ao livro, daí as 4, 4,5. Seria então o mais justo, mas fiz uma grande leitura. Eu espero que vos tenha deixado aqui curiosos com o livro da Rita da Nova. Digam-me se leram, se ficaram curiosos. Contem-me tudo, eu gostei muito. A Rita tem uma escrita simples e vai até direto ao assunto, não há aqui frases trabalhadas, não há aqui trabalhadas no sentido de coisas muito elaboradas, coisas muito rebuscadas, não, é direto, é simples e, portanto, mas que de alguma forma nos consegue passar estas emoções e, portanto, gostei muito. E, portanto, estou curiosa para ler mais livros da Rita. Eu vou então ficar por aqui, tal como disse, digam-me se leram, se não leram, mas que estão curiosos, contem-me tudo cá em baixo. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.